alegria podermos estarmos juntos em mais um É Tempo de Multiplicar, em mais um encontro sobre a visão de Igreja Multiplicadora e sobre os pequenos grupos multiplicadores. No nosso último encontro, nós conhecemos um pouco mais sobre o que é uma igreja baseada em programas. Uma igreja onde há um envolvimento de poucas pessoas trabalhando para o Mestre, vivenciando os princípios de multiplicação do Novo Testamento e onde uma grande maioria fica apenas consumindo programas. Alguns estudiosos dizem que essa proporção seria de 20% atuando e 80% apenas consumindo. Mas não é esse o desejo de Jesus para mim e para você. O desejo de Jesus para as nossas vidas é que possamos viver como a igreja do Novo Testamento, todos os dias, no templo e de casa em casa, ensinando e anunciando a Jesus, o Cristo, o Salvador, o Senhor que veio para nos resgatar da nossa condição de perdição, porque o pecado nos afasta de Deus, mas Cristo veio para nos trazer o perdão, a remissão dos nossos pecados. Hoje, nós queremos juntos conhecer um pouco mais sobre o que é uma igreja baseada em princípios. Uma igreja baseada em princípios é uma comunidade local onde todos os seus membros estão vivenciando os princípios apresentados na Palavra de Deus e tem por objetivo glorificar a Deus cumprindo a grande comissão. Quando falamos de princípios, estamos falando de uma vida de oração, onde oração é muito mais do que um culto semanal, é uma prática diária na presença do Mestre, onde o fazer discípulos, uma evangelização discipuladora, é muito mais do que um programa evangelístico, mas é fazer discípulos, é aproveitar toda a oportunidade e ter a intencionalidade de ganhar pessoas para Cristo, é transformar os seus relacionamentos em relacionamentos discipuladores, é formar líderes intencionalmente, é agir com compaixão e graça, é uma igreja relevante no contexto onde ela está. E mais, é plantar igrejas em locais estratégicos, assim avançando com o reino de Deus e alcançando o maior número de pessoas para Cristo Jesus. Mas quais seriam as características de uma igreja, então, baseada em princípios? Uma igreja baseada em princípios é uma igreja onde o pastor é um servo e treinador. Baseado em Efésios 4:11, o pastor se torna um treinador. Ele vai trabalhar junto com o corpo de Cristo para o aperfeiçoamento dos santos. E com isso, vai gerar o envolvimento de todos. É resgatar a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente, onde todo cristão, ele é servo, ele é um discípulo discipulador, ou seja, ele é aquele que foi chamado a cumprir a grande comissão, a levar outras pessoas a Jesus e não somente a igreja. É muito mais do que levar a igreja, é levar pessoas a Jesus, é ter isso como um estilo de vida. Uma igreja baseada em princípios, ou seja, o ser servo, o ser discípulo, é mais importante do que o ter. E o discipulado é muito mais do que 8 encontros. Discipulado é a transmissão de verdade e vida, ou seja, é aprofundar raízes com aqueles que estão sendo discipulados. Porque muitas vezes nós entendemos que discipulado são apenas 8 lições. Mas é muito mais do que isso. Nós vamos a um vídeo e já voltamos falando sobre estas características de uma igreja baseada em princípios. A Junta de Missões Nacionais lançou os livros Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento e pequeno grupo multiplicador. Eles abordam a visão de igreja multiplicadora, que é fundamentada em 5 princípios bíblicos: oração, evangelização, discipuladora, plantação de igrejas,
formação de líderes e compaixão e graça. Estes princípios são aplicáveis a qualquer modelo de igreja em diversos contextos étnico e cultural. Acesse o site da Livraria de Missões Nacionais e conheça todo o material da Visão Igreja Multiplicadora ou ligue para a Central de Atendimento. Como estávamos compartilhando, as características de uma igreja baseada em princípios, o pastor é um servo treinador. Há um envolvimento de todos. O sacerdócio universal do crente é uma realidade. O ser é mais importante do que o ter. E o discipulado é a transmissão de verdade de vida. É muito mais do que 8 lições. É muito mais do que preparar as pessoas para a profissão de fé. Mas é caminhar dia a dia com elas, é relacionamento discipulador. E o foco da ação de uma igreja baseada em princípios são as pessoas. É muito mais do que o templo, é estar junto no templo para adorar ao Senhor, mas é também andar e caminhar juntos de casa em casa através de pequenos grupos multiplicadores. E a principal tarefa da liderança é muito mais que preparar um bom programa. É ser exemplo, é ser modelo para os novos discípulos. E o ministério pastoral? Além do púlpito, que é muito importante, a principal tarefa de um pastor é discipular e treinar, é aperfeiçoar os crentes por meio de relacionamentos discipuladores, motivando através do exemplo. Guarde bem isso, motivando através do exemplo os crentes à multiplicação. Uma igreja que vive em princípios, ela entende que quanto mais esta pessoa, os seus membros, os cristãos que ali vivem os princípios bíblicos, caminham segundo a palavra de Deus, eles crescem em comunhão com o Senhor e multiplicam. Eles não guardam apenas para si as boas novas do Evangelho, e os princípios bíblicos se tornam um estilo de vida que são aplicados diariamente. Não se evangeliza apenas com um programa de evangelismo, mas fazer discípulos. Viver uma evangelização discipuladora é algo que se faz todos os dias, aproveitando todas as oportunidades. A comunhão com o Senhor é um investimento diário e pessoal que vai muito além dos programas. Eu gostaria de convidar você a assistir o vídeo mais uma vez do que é a igreja, e ele exemplifica muito bem o que é isso. O que é a igreja? É um prédio? A sua liturgia? Os seus ministérios? Tudo isso é importante, mas sem eles ainda é possível ser igreja, porque você e eu ainda estaremos aqui. E a igreja somos nós, quando nos juntamos no mesmo propósito de glorificarmos a Deus. Ser igreja é orar, é praticar a oração de forma mais intensa em nossas vidas, com nossas famílias e em nossa comunidade. Ser igreja é comunicar o Evangelho e construir relacionamentos em busca de chamar, agregar e aperfeiçoar novos discípulos que espalham o Evangelho aos confins da terra. Ser igreja é intencionalmente plantar novas igrejas, como no primeiro século. Multipliquemos o número de igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Ser igreja é ser relevante na comunidade e não fechar os olhos para as necessidades das pessoas ao nosso redor e em lugares mais distantes. Ser igreja é viver a vida cristã todos os dias da semana, reunindo de casa em casa para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências e cuidarmos uns dos outros. Isso é ser uma igreja multiplicadora. Multiplique! Acabamos de assistir o vídeo que é a igreja. E nós vamos poder notar, ao concluir esse nosso encontro de hoje, que a igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Quero lembrar a você, e juntos vamos fazer os sinais de quais são esses princípios. O primeiro deles
é a oração. O segundo é a evangelização discipuladora. O terceiro é a plantação de igrejas. O quarto é a formação de líderes. E o quinto é a compaixão e graça. Uma igreja que vive baseada em princípios, ela tem isso no seu dia a dia, como estilo de vida. No próximo encontro, nós vamos compartilhar um pouco mais sobre o princípio da oração. Que Deus te abençoe.